Sophie Lyon nasceu na França em 1996. Quando era muito jovem, seus pais se divorciaram. Sua mãe se casou novamente e, como resultado desse relacionamento, teve outro filho. Sophie cresceu no interior, a leste de Paris, com sua mãe, padrasto, irmão mais novo e meia-irmã mais velha. Ela era uma garota muito simples, quieta e tímida. Não gostava de interagir muito com outras pessoas, tinha poucos amigos e até mesmo achava difícil conversar com sua própria família. De acordo com sua mãe, ela frequentemente tentava falar com a filha, perguntar sobre o dia, o que havia aprendido na escola e assim por diante. No entanto, Sophie geralmente respondia com frases curtas ou sentenças de uma palavra. Em algumas ocasiões, ela falava mais sobre o que havia feito durante o dia e como se sentia, mas isso era relativamente raro. Contudo, Sophie se dava muito bem com crianças. Gostava de estar perto delas e conseguia manter um relacionamento muito bom com elas. Parecia feliz, e era evidente que essa era sua atividade favorita. Após terminar o ensino médio, Sophie estudou educação infantil, esperando encontrar um trabalho relacionado a crianças. Começou a buscar por essas oportunidades, mas não encontrou nada de que realmente gostasse ou que fosse especificamente relacionado a cuidar de crianças. Então, Sophie começou a trabalhar como caixa em um supermercado, pois precisava ajudar financeiramente sua família. Ela não queria ficar desempregada e, enquanto procurava uma oportunidade de fazer o que realmente gostava, considerou que esse era um bom caminho. Após algum tempo, encontrou uma vaga de emprego graças a uma amiga. Uma família em Londres estava procurando uma babá que falasse francês para cuidar de seus dois filhos pequenos, um menino de 6 anos e uma menina de 3 anos. O casal era formado por Sabrina Coider e Wissam Madani, conhecido como Sam. Sabrina trabalhava no mundo da moda em Londres como maquiadora de celebridades. Sam, por outro lado, havia sido analista financeiro em um banco, mas já havia deixado o emprego quando procuraram uma babá. Ele havia usado suas economias para comprar 2 apartamentos que a família alugava. Eles viviam em uma área prestigiada de Londres, e sua situação financeira era muito boa, mantendo um alto padrão de vida. Sophie viu isso como um emprego perfeito. Ela poderia praticar seu inglês, que estava estudando, e cuidar de 2 crianças, que era o que ela queria fazer. No início, sua mãe não queria deixá-la ir, dizendo que não era uma boa ideia viajar para tão longe, para um país estrangeiro, com estranhos. Contudo, a determinação de Sophie era tão grande que seus pais acabaram concordando em deixá-la aceitar o emprego. Em janeiro de 2016, quando Sophie tinha apenas 20 anos, ela chegou a Londres. Nos primeiros meses de sua estadia e ao longo do ano de 2016, Sophie estava muito satisfeita com a família e feliz com as crianças. Vizinhos que moravam próximos relataram que viam nela uma jovem muito dedicada ao trabalho. Claro, em Londres ela tinha uma vida social muito limitada. Muitas babás se reuniam nos fins de semana para socializar e também interagiam umas com as outras ao levar as crianças ao parque ou à escola. Mas Sophie sempre se mantinha afastada, muito focada no trabalho. Sophie deveria retornar para a França em setembro de 2017, mas em maio daquele ano, ela escreveu uma carta para sua mãe, dizendo que não estava mais feliz com a família para a qual trabalhava. Segundo Sophie, Sabrina a acusava de roubo, reduzia seu salário, não a deixava ir a lugar algum e não lhe dava os dias de folga devidos. A mãe de Sophie comprou uma passagem de avião e enviou para ela, mas Sophie não utilizou o bilhete. Nas semanas seguintes, quase nada foi ouvido sobre Sophie, embora nos meses anteriores ela fosse muito comunicativa com a família, enviando cartões postais, cartas e e-mails. Com o tempo, essas mensagens tornaram-se menos frequentes e seus pais ficaram muito preocupados. Na quarta-feira, dia 20 de setembro de 2017, um churrasco estava sendo preparado no quintal da casa de Sabrina e Sam. O problema com esse churrasco era que o cheiro começou a ficar bastante estranho e, além disso, a fumaça que vinha do jardim da família era muito intensa. Alguns vizinhos bateram na porta e encontraram Sam sozinho. Ele disse que estava assando frango e cordeiro e garantiu que não havia motivo para preocupação, pois sempre havia muita fumaça quando fazia churrasco, já que não sabia usá-lo corretamente. No entanto, um dos vizinhos não acreditou e chamou os bombeiros. Todos estavam com medo de que o fogo se espalhasse para as casas vizinhas ou de que alguém fosse intoxicado pela fumaça. Quando os bombeiros chegaram, entraram e perguntaram a Sam o que ele estava fazendo.
Uma das fotos mostrava que ele estava assando frango. Os bombeiros acharam muito estranho que uma fumaça tão intensa viesse de frango e cordeiro, então examinaram os restos na grelha. Ao olharem de perto, viram dedos e o que parecia ser um nariz. Eles chamaram a polícia, e os ossos foram confirmados como sendo restos humanos. Naquele momento, Sam foi levado sob custódia e enviado à delegacia. Enquanto ele era transportado, mais agentes da lei chegaram. A rua foi completamente bloqueada e os vizinhos começaram a se perguntar o que poderia ter acontecido. De repente, a polícia retirou algo que parecia um corpo coberto por uma lona do jardim. Alguns dias depois, foi confirmado que o corpo era de Sophie Lyon, que tinha 21 anos na época. Sam e Sabrina foram ambos presos, e os meses de tortura e sofrimento que a jovem francesa havia suportado na casa do casal foram revelados. Como de costume, foi realizado um exame forense para determinar a causa da morte, o dia da morte e o que realmente havia acontecido com Sophie. Inicialmente, assumiu-se que era um assassinato, uma conclusão confirmada pelo exame. Sophie apresentava várias fraturas no externo, costelas, clavícula e mandíbula, e essas fraturas tinham vários dias de idade. Infelizmente, a causa exata da morte de Sophie não pôde ser determinada com 100% de certeza, pois seu corpo havia sido gravemente queimado. Também foi impossível determinar o dia exato de sua morte. No entanto, não foi necessário muito esforço para entender que Sam e Sabrina eram claramente os responsáveis por sua morte. Agora era necessário descobrir o que havia acontecido e como, para que o processo legal pudesse começar e justiça fosse feita por Sophie, que merecia. Com base nos resultados do exame forense 2 dias após a descoberta do corpo, Sabrina e seu marido Sam foram acusados do assassinato de Sophie Lyon. O julgamento revelou muito sobre as condições em que Sophie viveu em seus últimos meses em Londres. Grande atenção foi dada à personalidade de Sabrina. Assim como Sophie, Sabrina começou sua carreira como babá. Depois começou a trabalhar como maquiadora e se envolveu no mundo da moda em Londres, trabalhando com celebridades. Sabrina teve um filho com o cantor Mark Walton, que na época era membro de uma boy band. Eles se apaixonaram, namoraram e tiveram um filho, o filho mais velho de Sabrina, que Sophie cuidava. Em 2013, o relacionamento deles terminou e eles se separaram. Mark disse a Sabrina que não queria mais nada com ela, o que levou a uma mudança completa na personalidade de Sabrina. De acordo com várias pessoas que a conheciam, desde que começou a namorar Mark, ela tornou-se muito instável, comportava-se de forma estranha. Tinha vários episódios de raiva e frequentemente ficava irritada com as pessoas sem motivo aparente. Sabrina também começou a perseguir Mark, sabendo onde ele estava, ligando para ele constantemente e querendo continuar fazendo parte da vida dele. No entanto, ele a rejeitava repetidamente. Enquanto ainda estava obcecada por Mark, Sabrina começou um relacionamento com Sam. Sam e Sabrina se conheciam havia muitos anos, e após alguns meses de relacionamento, Sabrina engravidou. Ela se mudou para o apartamento de Sam, onde nasceu sua filha e onde Sophie passou a viver posteriormente. Com o crescimento da filha, o casal decidiu contratar uma babá para ajudar nas tarefas relacionadas à criança. Externamente, a vida de Sabrina e Sam parecia perfeita, mas, na realidade, enfrentavam muitos problemas. Como mencionado anteriormente, Sam trabalhava como analista financeiro em um banco, mas acabou deixando o emprego porque Sabrina reclamava que ele passava muito tempo no trabalho e não dedicava tempo suficiente à família. No entanto, quando Sam deixou o emprego, sua renda caiu, e isso era algo com o qual Sabrina não estava acostumada. Ela queria frequentar jantares com celebridades, comprar vestidos caros, e apesar de conseguir sustentar uma vida relativamente luxuosa com o próprio trabalho, sempre queria mais. Além disso, por muitos anos, Sabrina continuou perseguindo Mark Walton. Sabrina chegou ao ponto de inventar a ideia de que seu ex, Mark Walton, era um abusador de crianças, explorador de pessoas e, de modo geral, uma pessoa muito má. Claramente, ela não tinha evidências de nada disso, e todas as acusações foram consideradas falsas. Em 2017, Mark Walton decidiu se mudar de Londres para os Estados Unidos. Quando Sabrina descobriu isso, ficou furiosa. Ele estava na América, e ela em Londres, sem poder mais controlar, saber onde ele estava ou com quem estava. Sabrina não podia mais espionar, persegui-lo ou ligar para ele como vinha fazendo nos últimos anos. E assim, começou a direcionar toda sua raiva para Sophie. No início,
Sabrina acusava Sophie de coisas como roubar objetos da casa. Ela também dizia que Sophie não fazia as coisas no tempo certo, que cozinhava mal, que estava sempre atrasada para buscar as crianças na escola. Qualquer coisa era usada como desculpa para tratá-la mal e gritar com ela. Logo, os insultos verbais escalaram para a violência física. Foi revelado que não apenas Sabrina, mas também Sam, haviam agredido Sophie diversas vezes. Eles a chutavam, davam tapas, batiam nela com cordões e aos poucos a jovem começou a sofrer enormemente. Além disso, privavam-na de comida, não permitiam que ela tomasse banho e ainda cortavam seu salário. De acordo com várias pessoas que viram Sophie nos últimos meses, ela sempre usava o mesmo casaco. Estava muito descuidada e sem higiene, tudo isso porque os dois não lhe davam condições de viver uma vida normal. O tempo livre de Sophie também era extremamente restrito, e em certa medida ela estava praticamente presa na casa. Ela só saía para levar as crianças à escola, buscá-las, levá-las às aulas de esportes ou fazer compras para a família. Depois disso, ficava completamente isolada do mundo. Sabrina até mesmo proibia repetidamente que Sophie falasse com sua família. O tribunal apresentou gravações que confirmaram isso. Nessas gravações feitas com os celulares de Sam e Sabrina, era possível ouvir os dois abusando verbalmente de Sophie, além de a agredirem fisicamente. Nas gravações era possível ouvir frases como: "Imagine-se todos os dias em uma gaiola, como um animal, você não voltará para a França até me contar a verdade. Vou arruinar sua vida como você arruinou a minha. Vou te matar. Está bem? Seja rápida. Você deveria saber que não vamos deixá-la voltar até sabermos toda a verdade, nada além da verdade." Além das gravações de áudio, fotos foram encontradas em dispositivos eletrônicos da família, como computadores e telefones. Essas imagens mostravam como Sophie havia mudado ao longo do tempo, tornando-se cada vez mais magra e abatida. Ela já era naturalmente magra, mas na última foto parecia muito debilitada. Segundo a mãe de Sophie, ao ver a foto da filha, ela disse que Sophie lembrava pessoas que haviam estado em campos de concentração. Sophie suportou meses de tortura, mas permaneceu em silêncio por medo de Sabrina. De acordo com a mãe de Sophie, Sabrina ameaçou a jovem várias vezes, dizendo que a enviaria para a prisão, machucaria seus pais e muito mais. Sabrina chegou até a alegar que Sophie tinha um relacionamento secreto com Mark Walton e que ela o trazia para casa quando ninguém estava lá. Sabrina estava tão obcecada por destruir seu ex-parceiro que forçou Sophie a escrever uma carta na qual supostamente confessava ter um relacionamento secreto com Mark Walton. A carta alegava que Sophie havia feito isso porque ele a obrigara, prometendo papéis em filmes e séries de TV em troca de relações sexuais. Obviamente, isso era impossível, já que Mark Walton sequer sabia da existência de Sophie e havia se mudado meses antes da chegada dela a Londres. Como mencionado anteriormente, a data exata da morte de Sophie não pôde ser determinada pelos resultados da autópsia. No entanto, graças à investigação e às informações apresentadas no tribunal, foi possível entender aproximadamente quando isso aconteceu. Segundo a versão da acusação, foi na noite de 19 de setembro. Várias câmeras de vigilância capturaram Sabrina e Sam no dia 20 de setembro, quando o corpo foi encontrado no churrasco. Nas imagens é possível ver Sam levando as crianças para a escola naquela manhã. Mais tarde, Sabrina as levou a um pequeno parque infantil, aparentemente atrasando propositalmente sua volta para casa. Sam também foi ao mercado fazer compras, algo incomum, já que essas tarefas eram normalmente realizadas por Sophie, a principal razão pela qual haviam contratado uma babá. Por isso, a acusação acreditava que Sophie já estava morta naquele momento. Também foi considerado que havia certa premeditação no assassinato. Sabrina trocou mensagens com uma amiga, que perguntou se Sophie tinha algum conhecido disposto a trabalhar para ela, cozinhando, passeando com os cachorros, limpando a casa e cuidando de sua filha. Sabrina respondeu que Sophie não trabalhava mais para eles e insinuou na mensagem que as coisas não haviam terminado bem. Essa conversa ocorreu no dia 15 de setembro, 5 dias antes de a polícia prender Sabrina e Sam. Quanto aos depoimentos, ambos se acusaram mutuamente. Sabrina contou que, na noite de 19 de setembro, foi dormir enquanto Sam discutia com Sophie porque ela não havia preparado o jantar da maneira que ele queria. Sabrina disse que foi dormir e não ouviu mais nada sobre a discussão. Segundo ela, ao acordar no meio da noite,
ouviu barulhos no banheiro e viu Sam afogando Sophie. Sabrina afirmou às autoridades que não conseguiu salvar a jovem porque, quando entrou no banheiro, Sophie já estava quase morta. Sam, por outro lado, contou a mesma história, mas em sua versão, quem discutiu e afogou Sophie foi Sabrina, não ele. Assim, ambos relataram o mesmo evento, mas cada um culpando o outro. A acusação então trouxe uma testemunha crucial, o filho mais velho de Sabrina, fruto de seu relacionamento com Mark Walton. O menino relatou que na noite de 19 de setembro, ouviu Sabrina e Sam discutindo com Sophie. Em seguida, ambos a levaram para o banheiro, onde ele ouviu a babá gritando por ajuda. Graças a esse testemunho, a acusação conseguiu estabelecer que a morte de Sophie ocorreu na noite de 19 de setembro e que Sam e Sabrina a afogaram no banheiro. Como mencionado anteriormente, embora não houvesse um plano claro, Sabrina, de certa forma já sabia que isso poderia acontecer, razão pela qual já havia dito a seus amigos que Sophie não trabalhava mais para eles. Após ouvir os depoimentos das testemunhas, as gravações de áudio e a linha do tempo do caso, tudo ficou nas mãos dos jurados. Após 30 horas de deliberação, eles chegaram a um veredicto. Sam e Sabrina foram considerados culpados pelo assassinato de Sophie Lyon e condenados a 30 anos de prisão. Sabrina chegou a escrever uma suposta carta de despedida para Sophie, desejando que ela estivesse em um lugar melhor. Para os amigos, familiares e conhecidos de Sophie, essa carta foi vista como uma afronta, deixando evidente que Sabrina não sentia nenhum remorso por tirar a vida da jovem. Não há informações públicas ou pelo menos não foi possível encontrar detalhes sobre a custódia dos dois filhos do casal. É possível que essas informações não tenham sido divulgadas para preservar a privacidade das crianças. Contudo, resta torcer para que elas estejam com pessoas que as amem, cuidem delas e as ajudem a superar esse momento difícil, já que foram testemunhas repetidas do tratamento cruel que os pais deram a Sophie.